Bom dia a todos, que Deus os abençoe. Mais um programa Protocolo X, na sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro, gerador de conhecimento. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre empreender. Hoje muitas pessoas falam sobre isso, comentam, que é muito importante, é maravilhoso, né? As pessoas estão buscando aprender, crescer de alguma forma, empreender, né? Então, assim, isso é muito importante, porque estamos num mundo hoje diferente, né? A estrutura do mundo é outra e cada vez mais a tendência é cada um se virar, né? Trabalhar para si, se virar e buscar um caminho independente, né? Então, assim, tem todo mundo, um mundo, né? Corporativo, perdão, né? E existem regras, caminhos, fórmulas, mas existe uma maneira simples de você fazer as coisas, né? Usando o que o universo tem para te oferecer, né? Então, com isso eu escrevi esse livro, né? Linha prática de conhecimento de empreender, aqui, né? Isso, tá? Então, é um livro para auxiliar você em todos os sentidos, né? De repente você busca aí fazer alguma coisa, crescer, ou mesmo buscar um aumento, melhorar o seu salário, o seu ganho, né? E tem uma maneira mais fácil de você chegar lá, de você conseguir as coisas, né? Não é sabe, não pode traduzir uma letra, né, direta, né, que empreender é fazer alguma coisa no sentido de montar algo, né? Colocar dinheiro em alguma coisa, porque empreender na verdade, né, lá atrás, para aqueles que estavam aí buscando mudar o mundo, né, era e é tirar água de pedra, né? É você fazer uma coisa acontecer, basicamente do nada, do zero, né? Um princípio, né? Fazer a coisa gerar por si própria aquilo, fazer acontecer, né? Então eu escrevi o seguinte assim, ó, logo abrindo o livro, você tem lá, né? Livro para iluminar o caminho. Quando o homem necessita de maior luz, o livro simples mostra o caminho para as maiores alturas, né? A metafísica, né? A alquimia, é a prática, é ter um movimento prático de sabedoria, saber fazer as coisas, saber usar, saber fazer acontecer, né? E assim por diante, né? Então, é necessário, né, você ter domínio sobre as coisas, né? E isso é usar o conhecimento, a sabedoria para você poder estar realizando aquilo que você busca, que às vezes não é aquilo que é de verdade para ser buscado, né? Linha prática de conhecimento de empreender, né? Então, assim, um livro muito simples, bastante estrutura, né? Para você poder estar movimentando isso e trazendo para você resultados para a sua vida. Então, nós temos aqui um prefácio que diz o seguinte: Deus deu aos humanos um presente, se assim podemos chamá-lo, que é o livre-arbítrio. Até que um dia, se lhe for justo, o livra do mesmo. Como diz o próprio nome, a liberdade individual e pessoal já é a vontade dele para cada um,
e se não fosse sua vontade executá-lo, ele não o teria nos dado. A liberdade permite o indivíduo ser único, inovador, buscar e trazer o novo. Tudo o que é ensinado em algum momento foi novo. E é ensinado porque funcionou, mas funcionou porque era novo. Se Deus quisesse fórmulas, sistemas, matérias e teorias, ele teria dado esse potencial somente a alguns. Mas essa exclusividade foi dada pelos próprios humanos, aqueles que passam e aqueles que o seguem. Bom, com isso, começamos aí a aprender, vai longe aí, Estou só dando uma demonstração do livro, porque é importante que você, através de um conhecimento simplório, você consiga caminhar, consiga realizar. Então, os cursos que eu fui escrevendo e construindo de empreendedorismo, eu compactei e para poder trazer uma ideia escrita num livro para as pessoas poderem usar isso no dia a dia, ter aí na cabeceira da cama, e extrair o conhecimento na hora que for necessário e para sempre também, Então, um pouquinho mais adiante, eu fiz a introdução, na página 17, falando o seguinte: a liberdade principia de dentro para fora, e muitos a buscam fora. Não estar preso a nada, nem a ninguém, é um princípio inteligente da vontade de Deus. Quando você habita na vontade dele, ele é a própria liberdade. Quando você principia a vontade de Deus, você principia um movimento de libertação de passados erros, caminhos não favoráveis. Tudo isso acontece de uma maneira natural, simplesmente por você compreender que você é a própria vontade dele. Essa liberdade exerce dentro de um caminho de lei, e a liberdade está conectada ao amante, ao quarto amor, coisas que ao mesmo tempo são simples, mas não são fáceis de fazer devido aos apegos. O próprio apego é uma prisão que aprisiona as pessoas pelo apego material, apego sentimental, apego ao corpo, apego à beleza, comida. Apego é apego. Apego, não pegar, é viver tudo aquilo que não é necessário. Este é o problema. Quando você pega, você larga. Quando você apega, você nunca larga. A palavra é correta, é perfeita. Por isso, a liberdade está acima disso. Ela principia com a letra L, que é um chicote. A própria letra exige o conhecimento. Então, jamais alguém vai se libertar se não viver o chicote e se não principiar dentro de um grande conhecimento. Aí que tá, Cada letra, e aí entram outros conhecimentos, Então, só para poder ilustrar isso. Cada letra, A, B, C, D, E, F, G, ela representa uma coisa. Então, nas aulas hoje de colher de pau, ou da colher de pau que nós fazemos, eu estou mostrando letra a letra, como ela funciona dentro do seu corpo, o que ela representa e assim por diante, Então, cada palavra, além dela ter uma força X, ela tem um princípio. Ela tem uma primeira letra e ou também uma primeira vogal. Pode ser que a primeira vogal seja a primeira letra, como pode ser que a primeira letra seja uma consoante, mas vai ter uma primeira vogal, Então,
Então escreve lá, lhe, né? Então você tem duas, né? LH, e aí tem o E, que é a primeira vogal. Então, tudo isso vibra. Tudo isso vibra, né? Mas, aí você fala, poxa, mas tem a ver com compreendedorismo? Conhecimento. Conhecimento é conhecimento. Se eu quero caminhar, fazer as coisas acontecerem, eu tenho que começar a conhecer como esse universo, né, ele se constrói e como é e que ele se mostra. Então, na página 19 eu falo o seguinte: é interessante que as pessoas reclamam, às vezes, de não conseguirem mudar a vida, de terem problemas, mas não existe a busca pela mudança. É muito fácil reclamar, colocar a culpa sempre em alguém, é tirar, né, da reta do movimento para a pessoa ficar ileso, e viver o medíocre, o cotidiano que se criou para si próprio. Toda a alquimia vive fora da curva, da caixa, da mente coletiva, e é por isso que funciona. Se você voltar anos atrás, não existiam mídias eletrônicas, as pessoas conquistavam, caminhavam, cresciam, estudavam e criavam filhos, enfim, criavam-se caminho de outras formas através do conhecimento. Se, como antigamente, as pessoas se respeitarem no mundo, entrarem em harmonia com este mundo, naturalmente o mundo responde e passa-se a viver dentro de uma bolha na qual ele traz resultados 100% benéficos, né? Então, hoje o que acontece, né? Uma pessoa copia a outra, um quer passar por cima do outro, um quer chegar em algum lugar, mas sem ter tal caminho, né? Quer cortar o caminho, quer usar aí um desvio, né? Um atalho. Então, e tudo isso dificulta, porque não é um processo natural do mundo, das coisas acontecerem ou se realizarem, né? Então, quando eu fui escrevendo tudo isso, né, fui colocando para fora experiência de anos, né, como empresário, né, e também usando, né, o conhecimento, né? Então, dentro do conhecimento, né, você vive a experiência, não é como uma pessoa que pode estar falando para você, olha, funciona assim, assado e tal, mas nunca fez nada, nunca teve nada, né? Nunca teve uma chave para abrir a porta do escritório próprio, ou de montar uma porta de ferro de um comércio, enfim, né? Então, tem pessoas que vivem dentro de uma teoria, e a teoria é teoria, já disse, né? A prática nem sempre ela é igual à teoria, e a teoria nem sempre é igual à prática. Eu poderia dizer, pela prática, pela vida, pelo que já foi vivido, que nunca chega perto uma da outra, né? Você pode ter a teoria para poder exercer a prática da sua maneira e aprender a ser prático com aquilo, né? E adaptar o que a teoria te ofereceu, e assim por diante, né? Mas aí, o que acontece? Geralmente, né, os aprendizes, quando se aproximam, ou mesmo numa consulta, falam, é o seguinte, eu necessito fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Mas qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é dar o primeiro passo. É se mexer. Fazer a coisa acontecer. Aí você fica pensando, mas agora eu faço isso primeiro, eu faço aquilo. Meu, faz. Se você trocar a ordem das coisas, você cometer um caminho não favorável, não tem problema. Depois você conserta. Olha, eu sempre falo isso, né? Já falei para vocês, até nesses programas de agora, né? Que a gente vem gravando para a rádio, fazendo aqui, né? Você pode até se arrepender de ter feito algo, mas não pode se arrepender de não ter feito. Jamais. Porque se você se arrepender de não ter feito, você criou um problema. Porque você não experienciou, não experimentou, não fez, não sabe, né? Você não experimentou aquilo, né?
E você só pode falar quando você faz, né? E quando você faz e não deu certo, talvez o certo não dá certo. E aí você vai lá e corrige. Quando você faz uma coisa e não funciona, o universo te dá outra, porque você ousou fazer. Dura aquele cara fica em cima do muro o tempo todo. Quantas pessoas, às vezes, têm o seu infarto da vida, tem um problema, uma enfermidade, alguma coisa, né? Mesmo uma quebra, uma falência, porque não fez aquilo, não ousou tal coisa. Passou uma vida, anos, e não fez o que o sonho dela pediu, ou realizou, ou aproveitou uma oportunidade, né? Talvez ela fale assim, as oportunidades tem várias por aí. Não tem, não tem. Pode ter muitas oportunidades, mas cada uma é única. E se você perdeu uma, perdeu. Foi embora, não tem. Aquela não tem mais. Vai ter outra, talvez. Mas aquela pessoa que perde N oportunidades, chega uma hora que não tem mais nenhuma, né? Não dá mais para o universo oferecer, ajudar. Ele vai acabar oferecendo para aquele que abraça. Por isso que tem gente que, né, vai conquistando as coisas mais rápido, porque pega a oportunidade dos outros, né? Porque o universo oferece oportunidade para esse cara. Ele não pega, dá para o outro. Só que esse aqui a gente acabou de pegar uma. Só que ele vai lá e encara. Ele vai fazer. Ele não tem medo. E aí começa a crescer, começa a ter resultados. É assim que o mundo funciona, né? Então, na página 29 eu falo o seguinte: falar é criar. Cuidado com o verbo. O verbo é criador e não tem como voltar atrás. Cuidado com o que fala. Mesmo as baboseiras, as bobeiras, né? As pessoas falam, eu daria tudo para isso. Muito cuidado. Vai ter que dar tudo ou será tirado de você. E a vida da pessoa, as coisas mudam devido a esse tipo de atitude, né? Não castre a sua vontade, jamais. Muito pelo contrário, exerça ela. Compreenda que o amor diviniza você. Então, ame a tudo e a todos. O ódio, a vingança, a raiva não fazem parte desse caminho. Deus vive no que sou. Eu vivo naquilo que entendo. Subir degraus e todos os dias, viver a luz e na luz, sentir a verdade que se é. Então, quando você começa a seguir uma linha, né, uma certa dada ordem, as coisas começam a convergir para isso, né? Tudo acaba trazendo resultados, né, em cima daquilo que você está fazendo, movimentando e assim por diante, né? E aí é claro que você vai começar a ter resultados melhores, né? As coisas começam a se realizar porque você colocou uma ideia ali, um foco, né? É necessário uma visão estratégica, começo, meio e fim. Página 33. Tudo tem que ter uma visão de começar, realizar e de finalizar. E como vai acontecer, é ele quem determina. A estratégia faz acontecer da melhor maneira possível. A busca frequente faz o aperfeiçoamento. A pesquisa afunda. Ficar pesquisando em qualquer lugar, qualquer formação, a pessoa pode estar se contaminando. Quando se busca conhecimento, está se aperfeiçoando. Tudo o que se aprende, você pratica, coloca em movimento e está crescendo. É necessário buscar dentro do conhecimento, né? Então tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas às vezes passam aí mexendo aqui, mexendo ali, mexendo lá, e tem que tomar cuidado. Às vezes você pode estar fazendo a coisa certa, como pode estar se contaminando e atrapalhando aquilo, né? Como às vezes a pessoa quer uma ideia sei lá, de chamado investimento, né? De fazer uma compra de um imóvel, alguma coisa, e vai consultar um amigo às vezes, né? Não uma pessoa que entende da coisa, né? Às vezes até
Você teria que pagar para alguém para poder saber alguma coisa, ouvir alguma coisa. Mas sabe como é que é, né? E às vezes, o que aquela pessoa pode te falar? Às vezes, um amigo, conhecido, ele vai querer te ajudar da melhor maneira possível. Mas ele pode te falar alguma coisa que você pode ter resultados não favoráveis, né? Então, a melhor coisa é alocar seu dinheiro em estudo, em conhecimento, para poder estar realizando, sabendo fazer as coisas e fazer as coisas acontecerem de uma forma positiva, melhor, e que você possa realizar aquilo que de verdade você almeja, coloca como foco, como uma ideia. Às vezes você sonhou aí um tempão, uma vida, às vezes, para realizar alguma coisa. Você não pode jogar isso fora, não pode jogar pela janela, né? Tem que estar trabalhando para obter aí seus resultados e fazer as coisas aí acontecerem da melhor maneira possível. Então imagina uma coisa assim, né? No corpo, né? Se algum órgão, alguma parte do corpo, alguma coisa não está bem, se existe ali uma doença, uma enfermidade, né? O restante do corpo, toda a estrutura do corpo, ela vai padecer devido àquilo, né? Vai sofrer as consequências, né? O estômago dos remédios ou alguma outra coisa, dependendo muito do que está acontecendo, mas que vai mexer com o corpo todo, vai, né? Com o psicológico, com a paciência, uma série de coisas, né? Da mesma forma, é a estrutura da vida que envolve o financeiro, envolve o relacionamento, a família, são partes, né, do corpo que representam um todo, né? Então eu tenho que estar bem financeiramente, tem que estar bem desse jeito, tem que estar bem aqui, tudo tem que funcionar, né? Então tudo que eu faço, devo fazer pensado, com conhecimento, com sabedoria, para não fazer besteira, para não afetar outra coisa. De repente você faz um movimento de um lado que mexe no dinheiro do lado de cá, né? Então, assim, a prosperidade, o dinheiro, tudo isso é necessário ter muito conhecimento e estudar. Tem que estudar, é necessário, né? Eu falo o tempo todo para os meus aprendizes, porque se mesmo no mundo, se as coisas começam a ficar cada vez mais diferentes como estão ficando, vai exigir das pessoas ter uma saída para cada um, né? Para poder mudar, melhorar e tal. Mas aquele que tem conhecimento e entende o mundo, compreende e trabalha dentro disso, ele tem, não é que ele tem mais chances, né? Ele tem o caminho, ele se realiza, né? Mesmo assim, né? Onde tem oportunidades, onde tem crise, quanto mais difíceis são as coisas, mais oportunidades sobram, né? E as pessoas não entendem isso, porque quando o negócio trava, todo mundo para e sobra coisa aí, né? Quando o negócio tá bom, todo mundo tá andando, mas fica mais difícil porque a concorrência é grande, mais pessoas fazendo a mesma coisa, tudo custa mais caro e assim. Então, assim, tudo nesta vida é necessário ter atenção e saber como fazer as coisas e agir na hora certa e usar a intuição para dar passos corretos, né? Para poder obter aí os resultados necessários naquilo que buscamos. Perfeito? Vamos lá então. Hoje é dia 11, então nós temos a noite, 20, 30 horas, né? O chamado da noite, que, como eu falei para vocês, é um curso que ele foi construído alguns anos, um tempo atrás, né? um ano e pouco, como emergência do que vinha acontecendo, né? no mundo, e acabou ficando todo mês, virou uma aula, porque ficou maravilhoso. E tá aí a oportunidade de hoje você conhecer, estudar, e quem é aprendiz já pode estar participando também online, não é isso? Dia 12 nós temos o nosso dia de oração, que o teatro fica aberto aí direto, para você poder estar junto aí das 9h30 da manhã às 20 horas, né, participando desse grande movimento aí que é o dia de oração pela nação, pelo planeta e assim por diante. Você pode, vamos transmitir isso online, né? É só você entrar no nosso canal, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Qualquer dúvida que você tenha,
né? Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. E aí você pode colocar seu nominho lá mesmo pelo YouTube ali, né? O nome das pessoas que tem alguma situação para colocar em ordem, comércio, animais, enfim. Então aqui para alinhar isso e ajudar. E um dia você vai estar aqui também sentadinho, rezando, né? Sentadinha, rezando aí também para as pessoas que você não conhece. E quem está próximo, por favor, se movimente aí, né? Não precisa ser o dia todo, mas que tem uns 15 minutos já começa a fazer a diferença, tá bom? Vou deixar aqui então o nosso site, institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo, tudo junto, .com.br. Repetindo novamente o YouTube, Instituto Alma do Mundo. E o WhatsApp é prefixo 11 95025 8364. Vou lembrar novamente, como falei todos os dias, né, de nossos programas. Esse programa é oferecido de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7h50, tá bom? Vamos lá. Todo final do ano nós temos um encontro chamado Bom, Belo e Grande, 2027 agora, né? Então isso acontece dia 13 de dezembro de 2026, falando sobre 2027, né? Então tem a oportunidade de você poder conhecer pelos números a construção de 2027 e se adaptar a ela, né? Se colocar dentro disso. E estamos falando de empreender, né? De crescer, de prosperar. Tá aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais e fazer as coisas com mais certeza e obtendo resultados, né, verdadeiros aí dentro do que é oferecido e de que o mundo coloca à nossa disposição. Então, dando continuidade, né, na página 51, eu falo o seguinte: transforme suas tarefas sempre em uma realização milagrosa. Façam milagres, pratiquem milagres. Para isso, tenham esperança e entusiasmo. Compreenda que o crer acelera o processo. O sábio afirma tudo o que sabe e crê naquilo que não sabe. Por crer, acaba sabendo. Então, quando eu passo a crer nas coisas, eu acelero o processo, as coisas acontecem, muito mais rápido. E usem a palavra crer. Se alguém te pergunta se você acredita ou o que você acha de tal coisa, responda: eu creio, não acho nada. Preste atenção em você mesmo e vigie o tempo todo, e você passa a crer e muda o ângulo das coisas. Então vamos lá. Quem acha, né, é o achismo, né? Então você geralmente quando pergunta alguma coisa para alguém, né, numa entrevista, eu acho que, né? Então assim, não ache, creia, tenha certeza, né? Porque se você acha, não tem certeza. Então não adianta falar, você está vibrando de uma maneira não favorável, não positiva, né? Então eu creio, né? E não diga eu acredito, porque o A na frente nega, né? Há crédito, há débito. Então, há débito quem fica, não débito que sai, né? E há crédito é não crédito, que crédito é crédito e acredito, né? Sem crédito. Então, tem que tomar cuidado, as pessoas estão acostumadas, né? Já está na ponta da língua, né? Eu acredito e tal, então, eu creio, né? Então, tudo tem que ser trabalhado para poder obter resultado. Felizmente ou infelizmente, o mundo foi feito de uma forma diferente, né? As pessoas acabaram mudando aí muita coisa, né? E devemos aí colocar a nossa atenção. A mente poderosa de Deus
tem uma potência gigante. Ele pode abraçar qualquer coisa. Então, o nosso caminho é viver em conexão com Ele. Crer no caminho, crer nele, crer na providência divina e ter esperança. A partir da página 103 desse livro, começam os apelos, né? Então, vou ler para vocês aqui alguns, como a meditação do princípio. Apenas um movimento, uma ação, uma atitude, um caminho, um olhar, um gesto, um verbo. Tudo se resume a um. Ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nem na matéria. Duas coisas se colocam no mesmo lugar, juntas. Só cabem dois espíritos. Não cabem dois espíritos num corpo. Não cabem dois espíritos numa alma. E onde um corpo ocupa, outro não trafega. Um princípio. Começo, início. A própria iniciação de cada aprendiz é um. Aprender a se isolar, aprender a se amar, aprender a se colocar dentro de si próprio. O movimento pode levar uma hora, um dia, um ano, uma vida. A iniciação se resume a um ato de fé. E quando você se coloca à disposição do Criador, há apenas um contato, há apenas uma forma. Busque dentro de você. Lá dentro, esse um que existe, um começo de tudo, um movimento, para as coisas, atitude. Quanto mais desenvolve, mais se caminha. Quando você fala de um, ele é inteiro. Um compreende. Um. Por isso, qualquer atitude, qualquer movimento que você faça, você está experienciando esse um, esse princípio. A autoiniciação, o autoconhecimento, a base é um. Eu quero que vocês se concentrem, inspirem e pronunciem o mantra 3 vezes, até finalizar a respiração. O mantra significa espiritualidade e complemento e completa o caminho em Deus. Quando você acrescenta o número 1 na frente do 1, ou seja, a letra 1, a letra A, o mantra se torna A1. A1 dá 8 e é infinito. Sinta agora o A1 percorrer por suas veias, músculos, nervos e células no seu sangue. Então vamos recitar 3 vezes o mantra A1, juntando o mantra 1 com o mantra A1. Você tem o amor incondicional 2 oitavas acima do próprio amor. Se permita vibrar, relaxe. Então você inspira e faz, né? Então você vibrou um dos movimentos mais fortes do universo, porque é o primeiro número, o primeiro movimento, né? E aí você tem o A1, que é uma construção totalmente da conexão de você com o Criador, né? Então fazemos da mesma forma, né? Inspira
Pronto. Então alguém pode falar assim, poxa, mas o que tem que ver isso com o empreendedorismo? Tudo. Tudo porque eu estou vibrando meu corpo, estou vibrando o universo, estou fazendo uma conexão com uma força maior, né? Com todo esse universo que está aí à sua disposição, a natureza, elementos elementais, animais, humanos, atmosfera, tudo que existe, né? Então, com isso, né, toda essa orquestração faz vibrar para você, trazer esse movimento até a sua vida, né? E as coisas começam a acontecer de uma maneira diferenciada, né? Porque você está vibrando dentro de uma frequência mais alta, mais elevada, assim por diante. Simples assim, bem tranquilo. Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos ampare, para que nada nem ninguém nos interpele, atrapalhe ou apareça no meio de nosso caminho. Amém. Decreto o diário viver. É minha vontade que todo obstáculo a uma vida integral e completa seja removida. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros, e esta se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, a minha vontade é que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. Manifestação do querer. Se queres ser mestre do teu corpo, deves querer. Se queres ser mestre dos teus pensamentos, deves querer. Se queres ser mestre de tua vida, deves querer. Se queres ser mestre do astral, dos seus elementos, deves querer. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Mestre querer, dá-me teu querer a fim de que eu queira querer, dá-me a ideia de querer a fim de que eu queira querer, dá-me a compreensão da necessidade de querer a fim de que eu queira querer, dá-me a força de querer, dá-me tua potência e tua perseverança de querer. Ayam, ayam, ayam. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Mestre querer, vós quisestes atender o meu apelo. Podeis criar tudo o que quereis pelo pensamento. É necessário aceitar esta ideia e este grande poder, porque é um grande poder. Eu sou Ayam, o Deus do reconhecimento. Se não pensais, nada fazeis. Se pensais, a coisa é feita. Sede reconhecidos, meus filhos, a Deus que vos deu esse poder, reconhecimento. E aí nós fazemos a chamada de limão, colocando atenção aí nas coisas, pessoas e nas situações, tá bom? Eu sou Ayam, a chamada de limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro.
Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta. E para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão, os olhares de sóis, chama verde limão, os olhares de sóis, chama verde limão, os olhares de sóis. Corre docemente dessa situação e está lá para morar. Aquece, 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 espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar nossa tour da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos diversas coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós te agradecemos porque atendestes ao nosso apelo. E eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde limão, nós te pedimos te ensinares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderoso chama verde limão e fazer aumentar a cada passo de mentira que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam. A lei da visão justa da situação, e eu peço e comando que esse apelo seja entendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre nessa situação e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua escolha da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 eu te agradeço pelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós os agradecemos aqueles que não esqueceram de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Bom, tudo isso que nós estamos aqui conversando, né? E falando sobre esse livro, pequeno livro, né? E que tem um conhecimento assim bem grande, né? E na contracapa eu escrevi o seguinte aqui, né? Não deixe que sua água ferva, assim evapora. O processo profissional está conectado a fatores simples, por isso não é visto. A humanidade busca o difícil, o lógico, o racional. É fácil falar, tenha foco. Aprenda a querer e muito mais. E por aí vai, né? Todo humano ele tem a capacidade para empreender, para fazer suas coisas, para crescer, né? Basta saber como fazer isso, né? Como é que eu vou colocar esse movimento? Então tá aí a oportunidade, né? Um livro simples, com bastante conhecimento, né? Para poder trazer para você uma contemplação das coisas, né? Para você poder estar absorvendo aquilo que é necessário e estar realizando aquilo que de uma forma ou de outra pertence a você, né? E aí os resultados eles vão chegando, né? Vão sendo trazidos aí até você através da atenção que você dá para aquilo, né? O mundo ele é feito de vários detalhes, vários caminhos, várias coisas que compreendem um todo, toda a movimentação, né? Fluxo de vida. Então, quando usamos isso com conhecimento, com atenção, com sabedoria, sabemos o que estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo, né? A natureza, o mundo, ele responde diferente. Não há como não responder, né? Tudo isso faz parte de uma grande missão de todos, um grande caminho que as pessoas têm que cumprir e que muitos não têm ideia disso, não têm consciência, noção de nada, simplesmente vive, respira, se alimenta, né, e toca o barco para frente. Então a coisa caminha de uma maneira que não vamos dizer nem é natural, simplesmente deixa acontecer, né? É como se você abrir a torneira e deixar a água fluir, né? Essa água vai parar se o fluxo de água, o fluxo de vida parar, né? Esvaziar a caixa, ou a água acabar, sei lá o que, né? Mas não existe o abrir e fechar a torneira, né? Abrir só quando é necessário, né? Fechar quando é necessário, manter a água reservada e assim por diante, né? Então, quando você entra dentro disso, é mais ou menos isso, você aprende a manusear essa torneira,
Você vai abrir a torneira na hora certa, vai fechar na hora certa. Essa água que você se alimenta, ela já vai estar diferente, porque ela vai mudando, né? E assim por diante, as coisas vão se encaixando cada vez mais, trazendo aí muitos resultados para todos, tá? Então, acho que eu desejo a vocês, né? Muita iluminação, né? Muita realização para todos, né? Se quiserem caminhar um pouco mais, adquiram um livro, coloquem isso para frente, vão ver que é maravilhoso, é simples e de grande valia. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. E nós vamos aí nos falando aí nos nossos programas, querendo participar das aulas aí. É um grande prazer, né? Temos aula hoje. Hoje é dia 11. Às 8h30 da noite, aí o chamado da noite, como eu falei para vocês. Tá bom? Aguardo vocês lá. Muito obrigado. Um grande beijo e até o próximo encontro.